Olá, sexto ano, tudo bem? Sexto ano, aqui é o professor Diógenes, de novo, né? E para finalizar essa semana, nós vamos estar falando sobre área do círculo e comprimento da circunferência. Antes de estar calculando, né? Porque agora vai envolver conta, né? Eu vou estar retomando, só explicando rapidão o que vem a ser a área do círculo, o comprimento de uma circunferência de novo. E depois que eu fizer isso, aí a gente vai estar trabalhando com vocês, né? Alguns exercícios na próxima semana que a gente for trabalhar matemática 2, ok? Aí na próxima semana que a gente for trabalhar matemática 2, aí a gente vai trabalhar de novo com vocês a questão da área, alguns exercícios trabalhando área do círculo e comprimento da circunferência, tá bom? Então vamos lá? Gente, olha aqui. Tenho essa figura. Essa figura aqui vai representar tudo que a gente precisa nessa aula. Primeiro, o que é a circunferência, né? É a linha que forma a figura. É essa linha azul aqui, ó. Essa linha azul aqui, ela é a nossa circunferência. O que vem a ser o círculo? É toda a parte interna a nossa circunferência. Círculo é a parte interna da circunferência. Então, circunferência é essa linha azul. Círculo é essa parte rosa, né? Essa rosa. Raio é o comprimento do centro até a circunferência. É a distância do centro até a circunferência. Então, tá aqui as três coisas que nós precisamos de saber e diferenciar entre para encontrarmos os valores do comprimento de uma circunferência e da área de um círculo, ok? Sabem diferenciar o que é uma circunferência e o que é um círculo, né? Mais uma vez, circunferência é a linha, círculo é a parte interna da linha, ok? Gente, para calcular o comprimento da circunferência, nós teremos que saber o valor do raio da circunferência, a distância do centro até a circunferência. Então, para saber o valor do comprimento da circunferência, antes de mais nada, nós vamos ter que aprender o valor do raio da circunferência, ok? Falei igual a tia Thaís agora, né? Igual, vamos ter que vamos ter que saber qual é o raio da circunferência. Meninos, para descobrir o comprimento da circunferência, nós vamos ter que utilizar essa fórmula aqui. Ó. O que é uma fórmula, gente? Eu já expliquei lá em triângulo, retângulo, quadrado. Eu vou explicar aqui de novo na circunferência. Fórmula é igual fórmula de remédio. Não muda. Então, toda vez que a gente for encontrar o comprimento da circunferência, nós vamos ter que utilizar essa fórmula. 6,28 vezes R. O que é o C? O que o C vai representar? O C vai ser o valor do comprimento da circunferência. Então, no lugar do C, nós vamos colocar o valor do comprimento da circunferência. No lugar do R, nós vamos colocar o valor do raio da circunferência. Então, C vai representar o comprimento, R vai representar o valor do raio. C, comprimento, R vai representar o valor do raio da nossa circunferência. Ok? Mas, Diógenes, o que vem a ser o comprimento de uma circunferência, né? Você não escreveu, mas eu vou explicar. O que é comprimento da circunferência?
Comprimento da circunferência é nada mais, nada menos, quantos centímetros, quantos metros, quanto que vai medir essa linha aqui, ó. É como se eu pegasse essa linha, quebrasse ela e esticasse. Na hora que eu estico essa linha, eu vou pegar ela e vou esticar. Na hora que eu estico essa linha, significa que eu quero o valor do comprimento da circunferência, ok? Eu estiquei a linha. Quantos centímetros ou quantos metros? Qual é o comprimento que tem essa linha? Por exemplo, essa aqui é uma linha pequena, né? Essa linha azul. É como se a gente pegasse essa linha, quebrasse ela e esticasse ela. Quantos centímetros ia até essa linha azul? Aí isso daí é o comprimento da circunferência, ok? Muitas pessoas, na hora que viu esse número decimal, devem estar falando, mas Diógenes, você ainda não reviu com a gente a questão de número decimal. Não, mas eu sei que vocês viram operações com números decimais lá no quarto e quinto ano. Vocês viram adição, subtração, multiplicação e até mesmo um pouquinho de divisão de números decimais. Ok? Então, a gente vai, lá nos exemplos, a gente vai fazer a multiplicação de novo, ensinando, revendo com vocês, ok? Mas, o que eu quero que vocês saibam? Que para encontrar o comprimento da circunferência, vocês vão ter que utilizar isso daqui. O comprimento é igual a 6,28 vezes R, que é o valor do raio. Então, o comprimento é 6,28 vezes o valor do raio da circunferência, ok? E para encontrar a área de um do círculo, né? Para encontrar a área de um círculo, também existe uma fórmula. Para encontrar a área do círculo, também existe uma fórmula. Que fórmula é essa que nós utilizamos para encontrar a área do círculo? Para encontrar a área do círculo, pessoal, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó. O A vai representar a área, ó. A representa a área. A é igual a 3,14 vezes R elevado ao quadrado. R é o valor do raio. Então, vai ser 3,14 vezes o valor do raio elevado ao quadrado. Ok? Então, aquela fórmula do C é a fórmula do comprimento. Essa fórmula do A é a fórmula da área do círculo. O que vem ser essa área do círculo, né? Voltando aqui na figura, a área do círculo, pessoal, é toda essa região que esse círculo possui. Vamos pegar esse círculo como exemplo. A área do círculo vai determinar quantos, nesse caso, quantos centímetros quadrados essa área, essa região rosa está ocupando. Então, vai determinar quantos centímetros quadrados essa região rosa está sendo ocupada, ok? Então, isso daqui é a área do círculo. Comprimento da circunferência é quantos centímetros daqui. A área do círculo é quantos centímetros quadrados, no caso, essa área está sendo ocupada, ok? Então, vamos lá. Vamos aos nossos exemplos. Exemplo 1. Determine o comprimento da circunferência que possui 8 centímetros de raio. O exercício está pedindo o valor do comprimento da circunferência ou a área de um círculo? Está pedindo o comprimento da circunferência. Então, nós vamos ter que utilizar a fórmula do comprimento da circunferência, que é 6,28 vezes R, que é o valor do raio, né? Então, olha, vamos utilizar a fórmula. C é igual a 6,28 vezes R. R é o valor do raio.
O exercício, ele deu o valor do raio para a gente. Qual é o valor do raio? 8 centímetros. Então, onde tem R, você vai substituir pelo valor que o raio que o exercício deu. Você vai substituir pelo valor do raio que esse exercício forneceu para a gente, né? Esse exercício, ele forneceu para a gente o valor, falou que a circunferência possui um valor do raio equivalente a quanto? 8 centímetros. Então, onde tem R, você vai colocar aqui número 8. Então, vai ficar 6,28 vezes o valor do R, que é 8. Aí, agora a gente vai ter que multiplicar 6,28 vezes 8. Esse 8 por quê? Porque o valor do raio é 8 centímetros. E no lugar do R, a gente sempre vai colocar o valor do raio. Então, vamos multiplicar 6,28 vezes 8? Para a gente multiplicar números decimais, isso aqui lembrando que é uma lembrança, né? Estou relembrando com vocês. Então, para a gente multiplicar o valor de um raio, para a gente multiplicar o número decimal, perdão, falei errado, para a gente multiplicar o número decimal, nós vamos ter que multiplicar como se não houvesse a vírgula. Nós vamos ter que multiplicar isso daqui como se não houvesse essa vírgula. Então, vamos lá. Vamos multiplicar. 8 vezes 8, 64. Ficou 4, subiu 6. 8 vezes 2, 16. Mais 6 que subiu, 22. Ficou 2, subiu 2. 8 vezes 6, 48. 48 vezes 2, mais 2, perdão, 48 mais 2, 50. Então, ficou 5.024, né? Mas só que depois que a gente multiplica, aí a gente lembra que tem a vírgula. E vamos contar quantas casinhas tem no total depois da vírgula, ok? Então, olha aqui. 6,28 tem quantas casinhas depois da vírgula? 2. 8 tem alguma casinha depois da vírgula? Não. Então, existe quantas casinhas depois da vírgula? Apenas 2. Então, o resultado vai ter apenas 2 casinhas depois da vírgula também. Por que vai ter 2 casinhas depois da vírgula? Porque dos números que estão multiplicando, se eu for contar quantas casinhas tem depois da vírgula, só tem 2, ó, o 2 e o 8. Então, tem 2 casinhas depois da vírgula, o resultado também vai ter 2 casinhas. Então, qual vai ser o resultado? 50,24. O comprimento é 50,24. O raio não foi dado em centímetro, então o comprimento também vai ser dado em centímetro. Se o raio fosse dado em metro, o comprimento teria que ser dado também em metro. Se o raio fosse dado em quilômetro, o comprimento também teria que ser dado em quilômetro, mesmo unidade de medida. Ok? Lembra que a gente já estudou unidade de medida. Agora vamos lá. Exemplo 2. Determine o valor da área de um círculo que possui 2 metros, perdão, aqui não era para ser metros, era para ser centímetros. Vou mudar. Calma. Achou. Só um minutinho. Pronto, viu? Questão de menos de um minuto a gente organiza o trem para ficar direitinho para vocês, meus alunos. Afinal de contas, né? Vocês são os meus alunos mais novos, né? Então, eu ouço falar que vocês são os bebês do tio Diógenes. Então, olha aqui. Eu quero a área do círculo. Então, nós vamos ter que utilizar a área do círculo, não a fórmula do comprimento. Não. Nós não vamos utilizar a fórmula do comprimento. Nós vamos utilizar a fórmula da área do círculo. Qual que é a fórmula da área do círculo?
E olha, eu não vou voltar lá, mas é essa daqui, ó. A área é igual a 3,14 vezes R elevado ao quadrado. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai pegar o 2 e substituir ele no lugar de R. A gente vai pegar o 2, vai substituir o 2 pelo R. Por quê? Porque R, no caso aí, pessoal, é o valor do raio, né? Então, onde tem R, eu vou colocar o valor do raio. E qual é o valor do raio, né? O valor do raio é de 2 centímetros. Então, 3,14 vezes R ao quadrado. É a área que a gente quer descobrir. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 2 elevado ao quadrado. Então, vai ser 2 elevado ao quadrado. Primeiro, a gente resolve a multiplicação ou a potência? Hein? Primeiro, a gente resolve a multiplicação ou a potência, meu povo? Primeiro, nós vamos resolver a potência. Isso, sempre primeiro nós vamos resolver a potência. A potência. Então, olha, 2 elevado ao quadrado significa que é o 2 vezes 2, quantas vezes? 2 vezes, né? 2 vezes 2, 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Ó, no lugar do 2 ao quadrado, eu coloquei 4. Então, a área é igual a 3,14 vezes 4. Está na hora de resolver a multiplicação. Então, lembre-se, no lugar do R, eu coloco o valor do raio. Depois que se quer a área do círculo, depois que encontrou o valor do raio, você vai resolver a potência. Depois da potência, aí que você vai resolver a multiplicação. Então, vamos multiplicar 3,14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Fica 6, sobe 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1 que foi, 5. 4 vezes 3, 12. Multiplicamos. Depois que a gente multiplicou, que a gente vai contar quantas casinhas tem depois da vírgula. Tem quantas casinhas apenas? 1, 2. Então, o resultado vai ter quantas casinhas depois da vírgula também? 1, 2. Então, qual é o nosso resultado? 12,56. O raio não foi dado em centímetro? Então, a área vai ser dada em centímetro quadrado. Por quê, gente? Porque a gente já falou, toda a área é dada em centímetro elevado ao quadrado. Por que toda a área é dada em centímetro ao quadrado, pessoal? Toda a área ela é dada em centímetros ao quadrado porque é uma região que ela ocupa, né? É uma região que ela possui. Por isso que a unidade de medida é elevada ao quadrado. Comprimento não é unidade de medida elevada ao quadrado, não. É apenas a unidade de medida. A área é a unidade de medida elevada ao quadrado. Ok? Vamos agora ao terceiro exemplo. Determine o comprimento da circunferência e o valor da área do círculo representada na figura abaixo. Olha, foi dada essa figura. Qual é o valor do raio? O raio é a distância do centro até a circunferência. Qual é o valor do raio? O valor do raio é qual? O valor do raio é equivalente a 3 centímetros. Então, primeiro vamos encontrar a área, depois vamos encontrar o comprimento. Diógenes, mas eu quero encontrar o comprimento primeiro. Posso? A ordem que você encontrar pode ser a que você quiser, tá bom? Mas aqui a gente resolveu encontrar a área. Qual é a equação da área do círculo? A fórmula da área do círculo. A área é igual a 3,14 vezes R elevado ao quadrado. No lugar do R, nós vamos colocar que valor? No lugar do R, nós vamos colocar o valor do raio. Qual é o valor do raio? 3, né? Então, vai ficar 3,14 vezes 3 ao quadrado.
Primeiro, nós vamos resolver a potência. 3 elevado ao quadrado, 9, que é 3 vezes 3, 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Então, a área é igual a 3,14 vezes 9. A área é igual a 23,14 vezes 9. Ó. 9 vezes 4, 36. Vai 3. 9 vezes 1, 9. Mais 3, que foi 12. Vai 1. 9 vezes 3, 27. Mais 1, que foi 28. Tem apenas duas casas depois da vírgula. Então, vai ficar 28,26. Então, a nossa área, a área dessa circunferência é equivalente a 28,26 centímetros quadrados, ok? O comprimento dessa circunferência, encontramos a área do círculo. Agora, nós vamos encontrar quantos centímetros tem essa circunferência aqui. Para encontrar o comprimento da circunferência, nós vamos ter que utilizar a equação do comprimento da circunferência. Qual é a equação do comprimento da circunferência? 6,28 vezes R. 6,28 vezes R é equivalente a 6,28 vezes 3. Por que 3? Porque R é o valor do raio. Qual é o valor do raio? 3. Então, é 6,28 vezes 3. Agora, nós vamos multiplicar. 6,28 vezes 3. 8. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. 3 vezes 6, 18. Então, tem quantas casas depois da vírgula? 12. Então, o resultado também vai ter duas casas depois da vírgula. Vai ser 18,84. O comprimento da circunferência, então, é de 18,84 centímetros. Ok? Pessoal, esse é o comprimento dessa circunferência. Prestem atenção, olha as unidades de medida. A unidade de medida do comprimento é centímetro. A unidade de medida da área é centímetros ao quadrado. Vamos supor que aqui fosse dado em metros, né? 3 metros. Qual que seria a unidade de medida da área? Seria metros quadrados. Do comprimento, metro. Quando é área, a unidade de medida elevado ao quadrado. Quando é comprimento, é apenas a unidade de medida. Ok? Pessoal, essa aula, por hora, é isso daqui. Eu vim hoje só explicar para vocês como se encontrar a área de um círculo e o comprimento de uma circunferência. Na nossa próxima aula de matemática 2, lembrando que a semana que vem já é aula de matemática 1, né? Fração. Na nossa próxima aula de matemática 2, eu vou estar passando mais alguns exemplos mais bem elaborados, algumas situaçõezinhas, problemas, e vou estar passando alguns exercícios sobre isso. Mas isso é apenas na próxima aula de matemática 2. Espero que vocês tenham entendido como que se faz isso daqui, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.